aqui pela nossa equipe, na nossa igreja, ele chegou junto com uma mesinha de apoio, é aquela mesinha ali, ó, do lado do piano aqui, ó, bem pequenininha. Disseram que aquilo ali é o meu púlpito. E aqui estou eu atrás do púlpito de gente grande. Mas irmãos, não é novidade que eu recebo muitas vezes certo questionamento de irmãos da nossa igreja que já não são mais do grupo dos jovens, não é? Tecnicamente, o Ministério de Jovens aqui na nossa igreja, cujo nome é AMP, Ministério AMP, ele atua com jovens a partir dos 18 anos até o tempo que esse jovem se considera jovem. E aí, muitos irmãos já não estão mais enquadrados nessa fase, porque começa a doer as costas e percebe que não é mais jovem. E aí, os irmãos estão tendo a oportunidade de assistir o culto do AMP pela internet. E eu tenho recebido constantemente pessoas perguntando: Pastor Léo, por que você não prega no domingo como prega no sábado? Aí eu sempre explico, são públicos diferentes, a minha maneira de interagir também é diferente. Eu conheço muito dos jovens de gabinete, de atendimento, então eu sei a linguagem, mas eu não conheço a igreja do domingo como um todo. Mas aí eu aceitei parte do desafio. Eu vou pregar um pouco daquilo como eu pregaria para os jovens. E para isso eu vou me utilizar, numa introdução agora, da cultura pop. É uma coisa que eu uso também para me comunicar com jovens, é utilizar da cultura pop. E para isso eu vou precisar de um pouco da interação dos irmãos também. É coisa muito rápida e breve que eu vou trazer aqui como introdução. Mas um dos filmes que marcou gerações, e marcou minha vida, e mudou inclusive as prateleiras de loja de brinquedos, até hoje, são os filmes que vieram a partir do primeiro Jurassic Park. Antigamente você não achava dinossauros, uma prateleira em loja de brinquedos dedicada a dinossauros, porque é um bicho estranho. E tem fase da criança que é a fase dos dinossauros. E isso se deve muito ao sucesso desse filme de Steven Spielberg, Jurassic Park. Então eu quero perguntar para a igreja: quantos aqui assistiram no lançamento do primeiro Jurassic Park? Alguém aqui assistiu? Olha aí, vocês são dinossauros, meus irmãos. Vocês são dinossauros. E às vezes eu fico um pouco preocupado quando a gente usa expressão como essa, dinossauros, porque hoje é feio, né, você chamar alguém de velho, né? A pessoa é experiente, a pessoa tem mais idade, não é? Aqui na igreja o tempo vale ouro, né? É algo precioso o ministério com a terceira idade. Então, irmãos, eu não vou chamar você de dinossauro porque você é velho, não é? Então, eu vejo que aqui tem alguns dinossauros, mas não porque você é velho, mas é porque você não é bonito, não é? Já que é feio chamar a pessoa mais velha de dinossauro, então eu vou chamar só o feio mesmo de dinossauro. A premissa de Jurassic Park, para quem não gosta de ficção científica, ou não acompanhou, não assistiu, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo de uma ciência tão complexa que é impossível de se colocar em prática. Um cientista, ele encontra uma maneira de reproduzir animais dinossauros a partir de um DNA que foi preservado por centenas de milhares de anos. Ele pega aquele DNA preservado e mistura com o DNA de outros animais, faz experiências, e daí ele consegue criar dinossauros. Gente, essa premissa, ela é tão maluca, não no sentido científico só, mas é porque o cara cria animais irracionais, extremamente fortes, que são capazes de devorar seres humanos. Olha a cabeça do ser humano. O que me assusta mais é que, se fosse possível fazer, ia ter gente fazendo nos nossos dias. Ia ter gente criando animais que poderiam ser e que são potenciais destruidores dos próprios seres humanos. E é isso que vai acontecer. E aí é uma franquia que até hoje não parou de ter novos filmes, ainda vem acontecendo. Mas o que isso tem a ver com o que a gente vai pregar, com o que a gente vai trazer hoje? Talvez tenha nada a ver, né? Seja só para você dizer: o pastor Léo pregou igual sábado. Talvez. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Tiago, capítulo 1,
a partir desse versículo 12, e acompanhe comigo a palavra de Deus. A gente tem aqui logo, de imediato, assim que você chega nesse versículo, você já percebe que a gente tem aí uma bem-aventurança, e você lembra de alguém que falou bem-aventuranças, né? Jesus, no Sermão do Monte. Mas aqui é Tiago, escrevendo uma carta, e ele se utiliza da mesma linguagem do bem-aventurado. Tiago 1, a partir do versículo 12, e mantenha a sua Bíblia aberta durante todo o sermão, nesses versículos que vão seguir. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que o nosso poderoso Deus aplique a sua palavra em nossos corações, que o Santo Espírito de Deus leve essa mensagem até a nossa intimidade, até aquilo que está guardado dentro dos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. São tão poucos versículos, irmãos, mas com tanta riqueza de detalhes. Aqui é interessante que Tiago, ele já abre sua carta trazendo uma espécie de conforto aos seus leitores. A carta de Tiago, ela foi escrita às igrejas da dispersão, as primeiras igrejas cristãs que nasceram e por motivos de perseguição, muitas delas não foram uma igreja que viajava sendo missionária. Ela foi obrigada a viajar para não ser presa, não ser pega, não ser perseguida. E assim a igreja foi crescendo, seja pela intenção missionária ou seja pela perseguição. Deus fez a igreja crescer. E Tiago, quando ele envia essa carta, digamos, uma carta circular para ser acessada, é uma linguagem nossa, né, dos nossos dias, mas para ser lida naqueles tempos, por pessoas de diversas igrejas, de diversos lugares, ele trazia ali palavras de conforto, uma vez que, você entendeu, ali você tinha igrejas que estavam sofrendo perseguição, cristãos, que não eram bem vistos e bem quistos por uma sociedade, por religiosos. E aí Tiago vem desenvolvendo já no início dessa carta, palavras de consolo, palavras dizendo, olha que a gente vai passar sim por provações. O cristão, inclusive isso é uma marca do cristão, o cristão vai passar por provações. Mas não esqueçam que nós lutamos por aquele que venceu por nós. Então a carta de Tiago traz isso, mas ao mesmo tempo, Tiago, impelido pela ação do Espírito, inspirado por Deus, ele vê a necessidade de também apontar situações tão humanas, e que era preciso trazer à tona ensinamentos tão importantes, que aquelas igrejas, ainda que sofrendo perseguição, precisavam despertar. Aqueles crentes, aqueles primeiros cristãos, já precisavam de mudança de vida, já precisavam aprender algo que precisava ser modificado. E nesse caso, como no texto que nós separamos para hoje, algo que precisava instantaneamente ou imediatamente passar por um processo de mudança. E assim, essa carta continua sendo uma carta circular. Ela chega até nós hoje, agora, dentro de um compilado, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a carta de Tiago também chega a nós, hoje, Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Não somente a nós, mas a todos aqueles que assistem pela internet, muitas pessoas de outras igrejas, de outros lugares, nos acompanhando. Em primeiro lugar, pensando no versículo 12 inicialmente, e como eu já mencionei, ele traz aqui uma linguagem que faz um paralelo direto à linguagem de Jesus no Sermão da Montanha, um bem-aventurado, ou seja, uma pessoa feliz. E ele diz, assim como Jesus também o fez, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação.
Quando eu digo que Jesus também o fez, é que há muitas bem-aventuranças de Jesus que elas são aparentemente contraditórias. Porque, irmãos, quando a gente diz feliz é quem suporta a provação, é um pouco ilógico falar isso. Porque, na lógica, sendo bem racional, feliz é quem não passa por nenhuma provação. Feliz é quem tem uma vida leve, uma vida boa. Aí a Bíblia traz esses conceitos que chocam com a nossa razão. E que bom isso, porque são conceitos espirituais, eles têm que ir além. Feliz é o homem, ou bem-aventurado é o homem, que suporta com perseverança a provação. E é interessante, como eu falei, Tiago já vem desenvolvendo palavras de consolo, mas ele chegou nesse versículo 12 e disse isso. Jesus, como já mencionei aqui, também traz palavras com esse aparente discordância entre o que é feliz e entre o que Jesus disse. Por exemplo, em Mateus 5,4, Jesus disse que bem-aventurados ou felizes são os que choram, porque serão consolados. Não parece contradição? Bem-aventurados são os que choram. E talvez você, no meio daquela multidão, no Sermão do Monte, levantaria a mão e dizia assim: mas Jesus, bem-aventurado é quem sorri, é quem se diverte, é quem consegue achar graça na vida. Mas bem-aventurado é os que choram. Não tem alguma coisa aí que não conecta? Será que esse choro de Jesus é aquele choro de alegria que ele está dizendo? No versículo 10, também de Mateus 5, Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado ser perseguido, e não apenas por qualquer motivo, por causa da justiça. Olha aqui, como a Bíblia, ela quebra com as nossas premissas humanas de certo e errado. Perseguido por causa da justiça. Puxa vida, eu estou fazendo o que é certo, estou sofrendo perseguição, e o meu Senhor, Jesus Cristo, disse que eu sou bem-aventurado se isso acontecer. Humanamente falando, gente, se tem uma coisa que deixa a gente indignado, é a injustiça. E se a injustiça te persegue, se você é perseguido porque você é justo, e a injustiça bate à sua porta, você fica indignado. E muitos de nós até clamam a Deus: Deus, opera aí a tua vingança. Porque é assim que o gospel faz, porque ele leu na Bíblia que a vingança vem do Senhor. Mas às vezes a gente fica querendo acionar nas nossas orações, como se você tivesse o poder da vingança do Senhor. Quando a Bíblia diz que a vingança vem do Senhor, é que você não tem que colocar a mão nisso. Você tem que realmente colocar a mão no seu coração e dizer: Senhor, perdoa meu coração malvado, me ajuda a viver o amor. E aí a gente tem mais uma dessas bem-aventuranças, os que são perseguidos por causa da justiça. E ainda, versículos 11 e 12, na sequência aqui, desse capítulo 5 de Mateus, diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Aqui Jesus, ele ainda acrescenta: você é feliz, você é bem-aventurado, e depois que isso acontecer, essa perseguição, injúrias, mentiras contra você, aí Jesus ainda diz: regozijai-vos, ou seja, se alegrem muito, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ou seja, você não é o único que está passando por isso, você não tem o direito de ficar injuriado. Se te perseguirem por causa da justiça, se mentirem contra você quando você está no Senhor, está na certeza de que está fazendo a coisa certa pelo Senhor, você não tem motivo para ficar injuriado. Sabe por quê? Porque antes de nós já tantos passaram por isso. Porque o galardão deles não é aqui não, irmãos. O nosso grande problema de buscar esse tipo de justiça de Deus no aqui e agora, é que o aqui e agora é tão fugaz. O aqui e agora vai passar. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma fumaça que se dissipa. A nossa vida, ela importa muito, porque por tudo aquilo que Jesus fez na cruz. A nossa vida importa porque ela não tem durabilidade para acabar, ela é eterna. E essa vida eterna vai poder desfrutar
dos benefícios, do presente, do dom que Deus nos dá, através de Cristo Jesus, que é o galardão dos céus. Que muitos antes de nós, conforme o próprio Jesus disse, também passou por essas coisas. Mas eles são felizes, porque deles é o galardão. Então, irmãos, diante de tudo isso, esse pequeno compilado de bem-aventuranças, a gente volta a Tiago, quando ele diz que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação. Mas tem um detalhe. Quando a gente continua a leitura desse texto, percebe que Tiago, ele não está falando necessariamente o que é perseguido por causa da justiça, ele não está falando sobre aquele que sofre de mentiras, injúrias, perseguição de outras pessoas porque são cristãos. Essa provação que Tiago está falando envolve algo que está dentro de nós. E é aí que o texto começa a ficar complexo. Porque, gente, fácil é falar dos outros, mas falar de nós mesmos é tão difícil, não é? É tão complexo olhar para dentro. Por isso que é mais fácil falar da vida alheia. Não é? Por isso que é mais fácil olhar para o problema do outro, porque abrir o coração e dizer o que realmente está dentro de você, às vezes você não consegue fazer isso nem só para Deus em oração. É muito complexo, sua vida é complexa, você é uma construção de tantas coisas. Família, trabalho, a busca por felicidade. Muitos têm numa sequência de vida outras religiões que já fizeram parte, outras denominações, frustrações ao longo da vida. Há tanta história, gente, dentro de cada vida. É tão complexo isso. A gente olha para uma criança e ouve uma criança dizendo assim, que sofre porque não ganhou o presente do Dia das Crianças do ano passado. Aí você tem inveja dessa criança e diz, você não sabe o tanto de boleto que eu tenho para pagar. Como é bom você sofrer por falta de um presente, né? A vida adulta é outra coisa. Nós somos uma série de complexidades. E é disso que Tiago vai entrando aqui. Tiago, ele escreve uma carta tão pequena, mas tão íntima, porque ele quer mexer com a intimidade das pessoas dessas igrejas. Então, ainda no versículo 12, ele vai dizer, bem-aventurados são essas pessoas que perseveram a provação. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre que provação é essa, mas eu já disse que essa provação é interna, é algo seu e meu, é humano. E ele vai dizer, porque essa pessoa, depois de ter sido aprovado, ok? Depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Aqui a gente já tem uma palavra que ela é contraposta ao versículo 15, mas isso a gente vai guardar mais para o fim. Porque ele vai dizer que bem-aventurado é esse que sofre a perseguição, porque a esse é dado a coroa da vida. Mas lá no versículo 15 ele vai dizer a consequência daquele que não sabe lidar com essa provação, e é justamente a morte. Mas calma aí, vamos seguir os versículos conforme eles foram escritos. Versículo 13 e 14, ele fala aí sobre essa tentação. E é um texto maravilhoso, porque ele já diz muito aqui. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Irmãos, a gente, no Ministério de Jovens, nós temos um discipulado, cujo nome dele é 1 a 1. São 16 lições que os nossos jovens fazem uns com os outros, conforme o nome já diz, 1 a 1. São 2 jovens, um aprendendo com o outro sobre Jesus Cristo. E uma dessas lições é uma lição até grande, a maior lição do nosso discipulado. Nós temos ele impresso, nós temos em PDF. Se o irmão quiser acessar ou quiser adquirir, na secretaria tem, só por curiosidade, você pode acessar. Você não precisa ser do Ministério dos Jovens para comprar um nosso 1 a 1. Mas, irmãos, uma das lições é sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Você já conhece esse texto. Paulo escrevendo ali aos Efésios, ele vai discorrendo sobre isso. E ali você tem algo muito interessante, que é autoexplicativo. O que é fruto do Espírito não tem outra fonte, é do Espírito. E o que é obra da carne, é da carne.
Mas sabe o que eu acho impressionante? Toda vez que eu estou fazendo discipulado com algum jovem e chega nessa lição, eu faço questão de mencionar essa minha curiosidade, como eu enxergo o mundo gospel. É que a gente gosta de inverter as coisas. Às vezes, tem obra da carne que você quer colocar a culpa no mundo espiritual. E tem fruto do Espírito que carnalmente você quer fazer acontecer, forjar, como se fosse possível. E eu dou exemplos. Sobre tentação, que é o assunto que a gente tem aqui. Tem gente que sofre uma tentação, que vacila e cai na tentação, e vivencia aquela tentação. Aí ele vai dizer, pastor, o senhor sabe, né? Foi Satanás. É uma obra da carne. Por exemplo, a pornografia, por exemplo, uma vida sexual depravada, é obra da carne, está escrito lá. Paulo escreveu que isso é obra da carne. Ira, facções, bebedices e tantas outras coisas. Obra da carne. Aí a pessoa diz, pastor, mas o senhor sabe, não fui eu, foi Satanás. Satanás colocou aquela pessoa na minha frente, Satanás colocou um site na minha frente, Satanás colocou o Instagram do fulano de tal ou da fulana na minha frente. Meu irmão, isso é obra da carne. Satanás nem sabia, agora está sabendo. Que foi ele, tu está colocando na conta dele, mandando um boleto para a casa dele, ele nem sabia disso. Pois é. Por outro lado, o fruto do Espírito, como por exemplo, paciência, tem gente que acha que é possível desenvolver paciência por força própria. Não, vou me esforçar para ser paciente, meu irmão. Se esforce para buscar a Deus, porque o fruto de quem tem Deus, parte desse fruto é paciência. Você não vai conseguir forjar paciência por conta própria, porque naturalmente nós somos impacientes, está dentro do nosso DNA. Eu conheço gente que tentando ser paciente, ficou impaciente porque não conseguiu ser paciente. Não dá, gente. Isso está no nosso DNA. O que é fruto do Espírito, é do Espírito. Mas o que é obra da carne, assuma seu boleto. O que é obra da carne, é da carne. E é isso que Tiago vai aprofundar, como eu falei, quando ele traz essa palavra provação no versículo 12, ele não está falando de ações externas para derrubar o cristão, não. Ele está falando de ações internas, que podem nos derrubar, de dentro para fora. E aí, por exemplo, essas ações e essa tentação, esse mundo que proporciona essa carnalidade que está em nós, isso não é novidade, irmãos. Lá em Gênesis, capítulo 4, versículos de 3 a 7, diz o seguinte: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha no início de tudo, essa que é narrada na nossa Bíblia como a família nuclear, o primeiro início dessa família, da terra. E aqui esses irmãos têm um problema. Caim e Abel, e você conhece essa história também. E o Senhor tem um diálogo com o que se ira. Olha, preste atenção, como isso é especial. Deus já podia simplesmente condenar o que está irado, porque afinal de contas ele se irou. Mas não, Deus vai até ele e vai falar com ele. Deus quer cuidar, Deus quer transformar. Não tem tempo perdido, irmãos. Até hoje, talvez eu e você ainda tenhamos uma lista tão grande de transformação de vida para viver. E aí Deus vai até Caim e faz esses questionamentos. Por que o seu semblante caiu? Por que você está triste? Por que você está irado? Se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito. Porém,
Se você fizer o errado, você vai colher disso. É isso que Deus está dizendo. Se procederes mal, o pecado está à porta. Isso vai chegar até você. Se você agir mal, está bem na porta, está chegando, está próximo. E o seu desejo será contra ti. E aí Deus diz, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, traduzindo e fazendo um retorno à carta de Paulo aos Efésios sobre as obras da carne, meu irmão, minha irmã, o que Deus está dizendo aqui para Caim é: se a tua carne está operando essa ira, é na carne que você tem capacidade de lutar contra isso, você tem que dominar, porque isso é obra da carne. Você não consegue dominar o espírito, mas a carne você pode dominar, porque a Bíblia diz que o espírito sopra onde quer. É Deus que opera o espírito, você não controla o Espírito Santo de Deus, mas a carne é você que controla, então cabe a você dominá-la. E aí, voltando, é isso que Tiago vai trazer. Versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tentação, cobiça, isso está dentro de nós. Lá em João, capítulo 8, versículos 10 e 11, diz o seguinte: erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Essas últimas palavras de Jesus para essa mulher, elas precisam ficar ecoando, martelando na nossa mente. Vai, não peques mais. Olha o que Jesus faz. Você conhece também essa história. Essa mulher foi apanhada em adultério. Ela foi apanhada em flagrante adultério. E aí os religiosos se aglomeram. Não era Covid, podia se aglomerar. E ao invés de usar máscaras, eles usam pedras. E aquelas pedras são para atingir aquela mulher, onde de repente ela poderia ser simplesmente morta, apedrejada, ali, no meio da rua. Porque a religião dava margem para eles agirem dessa forma. Porque ali já é tudo, é um tribunal vivo. Fica a referência. Porque eles estão ali para julgar, dar o veredito final e a condenação, tudo de uma vez. Homens pecadores, igual a gente. Fazer tudo isso. E aí, essa cena é maravilhosa, porque entra Jesus, e tem toda aquela situação de Jesus fazendo rabisco na areia, e meio que incomodando aquela situação, onde Jesus, ele traz aquelas palavras: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. As pedras não são mais atiradas naquela mulher, são largadas, e os homens vão embora, os julgadores vão embora. E aí no texto que nós lemos, tem agora somente duas pessoas na cena, Jesus e a mulher. E aí Jesus faz perguntas: cadê os teus acusadores? Estão aqui não, ninguém me acusa. Pois é, nem tampouco eu. Jesus perdoou. Jesus trouxe para aquela mulher algo tão especial, que foi tirar o peso, disse: olha, isso não é mais um peso na tua vida, os teus pecados foram retirados. Mas aí Jesus deu uma tarefa de casa para aquela mulher: vai, não peca mais. Jesus, com o poder que ele tem de retirar os pecados, ele podia dizer: olha, vai e vive qualquer vida, porque eu vou continuar tirando os teus pecados. Só que Jesus diz: vai e não peques mais. Ele disse para a mulher que ela deveria controlar a cobiça, os desejos, a tentação, toda a carne dela. Uma mulher que acabou de se converter. Sabe, irmãos, quando a gente vai falar com uma pessoa nova convertida e diz: meu irmão, está errado isso que tu está fazendo, para de fazer isso, a pessoa se ofende. Mas pastor, acabei de chegar na igreja, o senhor já vai dizendo que eu tenho que parar. Mas Jesus fazia isso. Você está em pecado? Estou. Você está perdoada, mas não faça mais não, acabou. Tem gente que quer ficar na igreja recebendo cuidado pastoral e aceitando que está tudo bem continuar em pecado. Não está tudo bem não, irmão. Não está tudo bem nada. É pecado.
E agora, no último versículo do texto que nós lemos, a gente vê que tem consequências e elas são duras, pesadas, sobre quem continua no pecado. O texto vai dizer, e eu faço questão de repetir Tiago 1,15, porque essa cobiça que é carne, que é obra da carne, essa cobiça, depois de haver concebido, depois de estar instaurada na tua carne, ela dá luz ao pecado. Não é a cobiça que faz o pecado, ela dá luz, ela mostra que o pecado é possível. Quem peca é você, quem peca sou eu, é o ser humano. E uma vez o pecado sendo consumado, sendo praticado, ele gera a morte. Está aí o contraste que eu falei no começo, versículos 12 e versículos 15. O versículo 12, Tiago vai dizer que bem-aventurado é o que suporta a provação. E agora você sabe que provação é essa que Tiago está falando. É a nossa carne, são obras da carne. Bem-aventurado, feliz é o que suporta. Tiago não está dizendo que bem-aventurado é o que não tem, porque ele sabe que a gente tem. Tiago também é ser humano, gente. Ele sabe que essa carne é difícil. E ele diz, bem-aventurado é o que suporta, ou seja, eu estou com raiva, eu estou irado, ou então estou com desejo errado, mas eu estou suportando. Bem-aventurado é esse, porque depois de ter sido provado e aprovado, vai receber a coroa da vida. Mas infelizmente, aquele que se deixa levar pela cobiça, essa cobiça aponta o pecado, e o pecado sendo consumado, ou seja, praticado, ele gera morte. Então, irmãos, sobre essa morte, sobre uma vida que precisa estar em constante mudança, a minha pergunta é: até quando a gente vai conviver com essas coisas? Até quando a gente vai ter conhecimento? Pecado consensual. Você já sabe que está pecando. Você sabe que é pecado, mas faz. Lá em João 10, versículo 10, Jesus disse a respeito de um ladrão. Eu estou pregando nos jovens uma série a respeito de adjetivos que Jesus se auto-intitula. E um deles é que Jesus é a porta. Quando Jesus diz que é a porta, ele também fala de um ladrão que não entra pela porta. E em João capítulo 10, versículo 10, ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Gente, esse texto de Tiago, quando ele diz que aquele que se deixa levar pela cobiça, pelo pecado, ele vai vivenciar a morte, não é o desejo de Jesus Cristo. Jesus veio para dar vida. O desejo de Jesus não é que a gente caia no pecado e viva as consequências dele. O desejo de Jesus é nos dar liberdade de viver a vida que ele nos dá. Mas a gente pega a liberdade que Jesus dá e usa como para o nosso próprio prazer, para a nossa libertinagem. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 21 diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais um, usando desse paralelo antagônico aqui, vida e morte, pecado e Jesus Cristo. O pecado representa a morte, Jesus representa a vida. Romanos de novo, capítulo 6, versículo 23. Esse é muito conhecido dos gospels de plantão. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então já está tudo tão claro. O salário do pecado é a morte. Aquele que se deixa levar pela cobiça, dá luz ao pecado, o pecado consumado gera a morte. Pecado, morte, Jesus, vida. Irmãos, nós não somos a igreja batista do pecado e nem a igreja batista da morte. Nós somos a igreja batista do Senhor Jesus. Melhor, nós somos a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, a igreja da vida. Mas esse desafio de vencer constantemente as obras da carne tem que ser tratado de maneira clara, de maneira sincera. Se existe uma batalha dentro de você, trata isso com Deus. Não dá para alimentar o monstro que está dentro de você.
Porque de repente, você está fazendo a mesma premissa ridícula de um filme como Jurassic Park. Você está criando dinossauro para devorar você mesmo. Você está criando os seus próprios monstros. Assim é quando a gente alimenta o pecado. Assim é quando a gente se deixa levar pela cobiça. E aí depois, o monstro vem e devora, e você quer colocar a culpa em Deus? Porque Deus deixou? Ou em Satanás? Porque ele é mais forte que você? Tiago disse, ninguém culpe a Deus, porque Deus não é tentado e nem tenta ninguém. Foi isso que ele disse no texto que nós lemos. Trate a tentação como sua, mas trate a tentação. Não se deixe levar. Meus irmãos, eu sei que isso não é uma daquelas pregações que você sai flutuando daqui. Talvez seja até difícil levantar dessa cadeira na próxima música, porque você vai estar pesado. Desculpa, peço perdão. Mas esse texto está na Bíblia. E eu precisava falar sobre ele. É mais fácil falar de Jurassic Park. Difícil é falar do pecado, porque eu também sou pecador. Mas agora, irmãos, eu quero insistir com essa pergunta. Até quando? Até quando? Será que a gente vai esperar chegar à morte? Ou será que a gente vai viver a vida que Ele tem para nós? Então baixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Eu não quero expor ninguém, porque eu acho que essa oração ela é muito íntima, ela é muito sincera. É algo entre você e Deus, algo que de repente está bem guardado aí, na tua intimidade. E eu queria agora, nesse momento, de cabeça baixa, olhos fechados, te convidar a acessar essa tua intimidade, lá dentro do teu coração. Algo que você pode se abrir com Deus agora. Com Deus. E eu quero que você faça para você essa pergunta. Até quando? Até quando esse pecado? Até quando essa cobiça? Até quando? Isso é para crentes? Isso é para visitantes? Isso é para quem está conhecendo a igreja? Essa pergunta é para todos nós, é para mim. Até quando esse pecado, essa cobiça? Até quando essa obra da carne? Até a morte? Não, irmãos. Somos a igreja que segue o autor da vida. Então acessa a tua intimidade e coloca isso nas mãos do Senhor. Você sabe qual é a tua cobiça. Você sabe qual é o teu pecado. Isso tem nome. Isso tem sentimento. Isso está dentro de você. Você sabe. Não sou eu aqui. Eu não sou adivinho. Não sou pastor de revelação, de desgraça. Você sabe. Eu quero que você abra seu coração para Deus. Entrega a Deus. Deus, é hoje o dia. Chegou a hora. Essa pergunta até quando? O dia é hoje, é esse domingo, é nessa noite que eu me entrego ao Senhor, me entrego para a vida. Eu não quero provar dessa morte. Eu não quero. Então fala com Deus. Apresenta o teu pecado ao Senhor. Deus amado, nós queremos, ó Pai, com muita sinceridade, Deus, apresentar nossas vidas, porque Deus, eu sou pecador, ah Senhor Deus, lutas na minha carne, no meu interior, mas que o Senhor conhece tão bem, o Senhor sabe o que está dentro do meu coração. Deus amado, a tua palavra diz que o Senhor me conhecia quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, quanto mais hoje, como o Senhor me conhece, e como eu tenho vergonha de ser tão conhecido pelo Senhor. Mas Deus, eu não estou sozinho aqui nessa noite. Cada um dos meus irmãos que ouvem essa mensagem, também são muito bem conhecidos pelo Senhor. Então Deus, cada um que corajosamente nessa hora acessou sua intimidade, aquela cobiça guardada, aquele pecado praticado, aquela situação, Deus, que sabe que não está
em consonância com a tua verdade, que sabe, ó Pai, que gera morte, ou que descobriu hoje, que essa cobiça não tem culpa espiritual, mas está na nossa carne, Deus. Ó Pai amado, nos ajuda a enfrentar, nos ajuda a vencer, Senhor Deus. Sozinho não somos capazes, sozinho nós não conseguimos, Deus, mas o Senhor enviou o teu Filho Jesus aqui à terra, e Ele não apenas venceu todos os pecados, tomou sobre si e venceu, mas Ele venceu a morte, Senhor Deus. Teu Filho Jesus venceu as consequências desses pecados, a morte, Pai. Então temos a certeza que em Cristo Jesus, o teu Filho, ó Senhor, vamos vencer nossas lutas interiores, vamos vencer essa cobiça, vamos ser pessoas melhores. E sim, Deus, tanto crentes como descrentes, todos nós aqui, hoje, precisamos continuar mudando de vida. Então nos ajuda, Senhor Deus, na nossa mudança de vida, nos ajuda a ser imitadores do teu Filho Jesus, nos ajuda, Deus, a ser conforme o teu querer, e ter uma vida que te agrade, Senhor Deus. Sim, Deus, nós queremos ser bem-aventurados, por resistir às provações, e receber a coroa da vida, ó Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.